Muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil. Alô, Vitor Duarte, ligado no canal Varanda Futebol Debate. Walter Catarino, Elisângela Aparecida, ligada na varanda mais famosa do Brasil. Ô, Jordão, você falou sobre o Bilal. Traz os números do Bilal pra gente aí. Refresca minha memória pra saber. Eu quero saber o seguinte: o Bilal vem com essa força toda? O Bilal é tudo isso? Ou esse Bilal não tá com nada, Jordão? É tudo isso, Marcão. Vamos conhecer o Bilal Brahimi, atleta francês naturalizado argelino que tem 25 anos de idade, 1,83 de altura, joga na posição de ponta direita, esse que é o seu lugar de ofício nos gramados. Já atuou por 7 clubes, nunca foi campeão e tem apenas uma lesão na sua carreira que o tirou dos gramados por apenas 9 dias. Os números do atleta no geral: ele tem 213 jogos como profissional, 30 gols, 27 assistências e 17 cartões amarelos. Já as médias dele na última temporada foram de 50,7 ações com bola, 2 chutes por jogo, 2 passes decisivos que resultam em finalizações e no ano de 2025 ele tem 1.880 minutos em campo. Tá aí, portanto, Bilal Brahimi, jogador do Santos Futebol Clube, contrato de 1 ano e meio. Jordão, agora brincadeiras à parte, falando sério sobre o Bilal, é um jogador que chega com um ponto de interrogação ao lado, né, Jordão? Talvez ele já tenha a sua primeira oportunidade agora contra o Red Bull Bragantino. Expectativa sobre Bilal Brahimi é alta, é moderada ou é baixa, Jordão? Olha, eu coloco entre baixa e moderada, porque ele é um jogador desconhecido, é um atleta que ele passou pelo Nice, mas não teve brilho por lá. Depois ele jogou em equipes de menor expressão e no último ano estava no Truiden da Bélgica, um clube que muito provavelmente 95% das pessoas, pelo menos aqui do Brasil, não acompanham o campeonato belga. Só que um ponto que leva em consideração a favor do Bilal Brahimi é justamente a versatilidade do atleta. Os seus números ali englobam também ele jogando como ponta direita, ponta esquerda, ele já atuou também como centroavante, então é um jogador que no gramado ele tem várias alternativas e pode ser um atleta importante taticamente falando. Um outro ponto que leva também a favor do Bilal Brahimi é justamente que ele recebeu o aval de 2 comissões técnicas. A comissão técnica do Kleber Xavier já tinha dado o aceite com relação às tratativas com o Bilal Brahimi, eles aprovaram o jogador, depois o Kleber Xavier foi demitido e quando chegou nas mãos do Vojvoda e também da sua comissão, ele recebeu a mesma aprovação. Então eu acho que o Bilal Brahimi chega com essa expectativa baixa, mas ele será muito útil no quesito tático, visto que ele joga em todas as posições do campo de ataque. Tá aí o Thiago Jordão aqui no Varanda Futebol Debate falando sobre ele, falando sobre Bilal Brahimi, novo jogador do Santos Futebol Clube, que já deve ser relacionado na partida do próximo domingo contra o Red Bull Bragantino. Tá aí o Bilal, que vai estar na Terra da Linguiça no próximo domingo lá em Bragança Paulista. Você que quer ver o Bilal de perto, é só ir à partida, lembrando que não teremos torcida única, né, Jordão? Lá em Bragança Paulista o estádio é pequeno, mas o torcedor do Santos pode comparecer. Torcida única somente com os 3 grandes da capital, com a Ponte e com o Guarani. Com o Red Bull Bragantino não tem essa. São 2 torcidas domingo. Exatamente. E os ingressos também já começaram a ser vendidos para a torcida do Santos, em valores que variam de 80 até 150 reais. Então, você que ainda tem, na verdade, tem interesse em ir no jogo em Bragança Paulista, você tem que comprar pelo site Futebol Card e entrar com o login de visitante para você conseguir comprar as entradas disponíveis aos torcedores do Santos. Thiago Jordão, e essa história que o Roleiser estaria realmente com dores no joelho, Jordão, que ele teria levado uma pancada na última partida. O Roleiser preocupa para o jogo do próximo domingo, Jordão Santos, que já coleciona desfalques, né? Escobar, Vitor Hugo, Neymar Júnior, Bom Tempo. Poderemos ter mais um desfalque para o jogo de quinta? Thiago Jordão, El Bigodinho. Olha, até o momento, não. O Santos tem uma preocupação com o Benjamin Roleiser, mas não é uma preocupação com relação ao jogo de domingo. É uma preocupação com relação ao decorrer da temporada e a continuidade do jogador. Isso porque ele sofreu uma pancada no seu joelho e tem sentido dores com relação a isso. Por isso, o Santos tem adotado cautela nos treinamentos com o Roleiser, colocando ele para trabalhar um pouquinho mais de carga para o fortalecimento da região que engloba ali
a parte do joelho também e fazendo alguns trabalhos específicos para que não se tornem uma lesão no futuro. No momento ele não é dúvida para o jogo contra o Bragantino, mas o Santos Futebol Clube trabalha com cautela para não perder hoje o seu principal jogador no quesito de referência técnica no gramado. O Bilal Brahimi não, o Benjamin Roleiser, pegadinha do malandro. O Benjamin Roleiser, Jordão, é um jogador nesse momento fundamental para o Santos Futebol Clube, né? Principalmente quando você não tem o Neymar, quando você não tem o próprio Vitor Hugo, que é um meia que foi contratado também ali para fazer esse papel de criação. Então, hoje, o Benjamin Roleiser é um jogador fundamental para o Santos Futebol Clube. Caso o Santos perca o Roleiser para o jogo do próximo domingo, não tem um outro jogador dentro do elenco com as mesmas características do Roleiser, né? Portanto, espero que o Roleiser se recupere. Pelo que nós temos de informação, é só uma precaução, né, Jordão? Existe ali uma cautela e um cuidado maior com o Roleiser para que, de fato, ele se recupere. A região estaria ali dolorida ainda, mas não corre risco, pelo que eu tenho de informação, do Roleiser não jogar o jogo do próximo domingo. O Roleiser vai para a partida contra o Red Bull Bragantino. Existe somente uma cautela para que o Roleiser realmente chegue bem na partida do próximo domingo, né? O Edivan, grande abraço para você. Tem um varandeiro aqui, o Luciano Deblock, falando que o Roleiser é fundamental, interrogação, estamos perdidos. Luciano, dentro do elenco do Santos Futebol Clube, considerando que não temos o Neymar, não temos o Vitor Hugo, não temos o Gabriel Bontempo, que também poderia fazer esse papel, o Roleiser passa a ser o principal jogador, né? E olhando em termos de referência técnica, Jordão, o Roleiser é o melhor jogador do Santos. Eu sempre disse que o Neymar é o primeiro jogador em termos técnicos do Santos no elenco e o Roleiser é o segundo. O fato de o Roleiser ainda não ter demonstrado todo o potencial que se imagina é uma outra história, mas que ele tem muita qualidade, que ele é um jogador diferente tecnicamente comparado aos demais, não resta dúvida sobre isso. Eu acho que ele está devendo ainda, eu acho que o Roleiser jogou muito pouco comparado àquilo que ele pode jogar. Agora, que ele é um jogador diferente, não resta dúvida, tecnicamente é só você ver o jogo do Santos que você vai perceber o refino técnico que tem o Roleiser. Agora, Jordão, caso o Roleiser não jogue, acho que essa possibilidade é mínima. Eu até descartaria, mas vamos lá. Vamos trabalhar com essa possibilidade. Caso o Roleiser não jogue, e aí? O que fazer? O que vai fazer Juan Pablo Vojvoda se o Roleiser não jogar essa partida? Olha, a gente pode usar como base o primeiro jogo do Juan Pablo Vojvoda no comando do Santos, que foi justamente contra o Fluminense, em que ele coloca o Neymar um pouco mais à frente e naquele time ele colocou o Cabadeiro do lado direito. Então, imaginando o Santos tentando propor o jogo contra a equipe do Bragantino, o Gabriel Bontempo não vai estar à disposição, ele não treinou ontem com um grupo de jogadores. E considerando os outros desfalques, a coisa mais provável a se acontecer com base nos treinamentos é que justamente o Gustavo Cabadeiro entre pela direita, o Álvaro Barreal ganha a oportunidade jogando como um meia, não atuando mais pelo lado do campo e sim como um meia, como ele vinha jogando no ano passado na equipe do Cruzeiro. Então, essa é a provável situação que pode acontecer caso o Roleiser seja desfalque no próximo domingo. Lembrando, ele não está lesionado. O que tem é uma dor e o Santos trabalha com cautela para evitar problemas maiores. Tá certo. Tá aí o Thiago Jordão aqui no programa Redação Varanda desta quinta-feira, hein? Desta quinta-feira, dia 25/9. E hoje tem, hein? Tubarões da Resenha, 15 horas e 30 minutos, legal demais. Eu espero todos vocês no novo canal Tubarões da Resenha pra gente prosear, pra gente debater, pra gente realmente em alto nível falar sobre o Santos Futebol Clube. Tubarões da Resenha, e amanhã tem Varanda Cast aqui no Varanda Futebol Debate, vai ser espetacular, hein? Espetacular o convidado do Varanda Cast. A produção ainda não me autorizou a falar o nome do convidado
Assim que a produção me autorizar, o nosso Adalberto, o Dadá, que tá tomando aquele café maroto pela manhã, e também o Juninho, que segue aqui na produção. O Juninho tá ali trabalhando, tá realmente focado, o nosso Juninho. Júnior Zanon, um grande abraço para você. Marcão, o que acontece com a preparação física dos jogadores do Santos? O time joga uma vez por semana e todo jogo sai um jogador machucado, enquanto os nossos rivais, os jogadores estão voando e jogam 2 vezes na semana. Esse é um problema, Jordão, é um problema recorrente no Santos. Entra a comissão técnica, sai comissão técnica e o índice de contusões do Santos é sempre muito alto, Jordão. Eu tenho ouvido, né? É claro que não é nada oficial, é conversa de bastidor, né? Que esse índice de contusões no Santos está aumentando porque o treino do Juan Pablo Vojvoda é um treino mais intenso, ou seja, não mudou a carga horária, mas mudou a intensidade do treinamento. Você acha que pode fazer sentido isso, Jordão? Pode, porque esse grupo de jogadores estavam acostumados, querendo ou não, com um bem bom. Não, os atletas não trabalhavam com uma intensidade tão gigante quando eram comandados pelo Kleber Xavier, quando o César Sampaio esteve como interino e com o Pedro Caixinha. É só olhar os jogos do Santos. Naquelas ocasiões, o Santos fazia jogos em que, quando passavam-se dos 60 minutos, o time cansava demais. Era uma sofrência. O Santos não conseguia atacar, não conseguia fazer nada no campo de jogo. E depois da chegada, primeiro, do Fábio Maceredian, o time teve uma evolução dentro de campo. Os jogadores passaram a aguentar um pouco mais da carga de jogo. E agora, com o Juan Pablo Vojvoda, a gente percebe que o Santos, além de se dedicar mais nas partidas, correr mais e de um jeito certo, os atletas, querendo ou não, têm uma intensidade maior no treinamento. É só aquela dúvida que eu tive e você tirou rapidamente na semana passada com relação ao Neymar. Enquanto eu comentava, por que o Neymar só sentiu na sexta-feira? E o Marcão falou, é porque o treino de sexta é um dos mais pesados. Os jogadores têm o regenerativo, depois o treino seguinte é um pouquinho mais leve e ali em diante começa a carga pesada. Então é por isso, eu entendo que a intensidade do Santos ter aumentado faz com que os jogadores de início sintam desconfortos, algumas situações musculares, mas depois tudo isso vai ser útil e muito bom para os jogadores, porque eles vão ter evolução nos seus corpos. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. É isso, pode ter relação sim, com a carga, a intensidade do trabalho do novo treinador Juan Pablo Vojvoda. Diego Souza, Marcão, por que você não pede like e nem inscrições? Não, a gente pede, Diego, é porque se a gente fica toda hora pedindo like, pedindo inscrições, pedindo Pix, pedindo superchat. O nosso foco, na verdade, é entreter, o nosso foco é informar, né? E a gente entende que o torcedor do Varanda Futebol Debate, o torcedor do Santos e o seguidor do Varanda Futebol Debate, ele já nos agradece diariamente com os views, com a audiência. E claro, a gente é importante, né? Você ter o like para que o YouTube recomende ainda mais os vídeos do canal Varanda Futebol Debate, né? Eu vejo muitas vezes, eu sou um consumidor de YouTube, eu vejo muitas vezes bons criadores de conteúdos que estão mais preocupados no Pix, no Superchat, do que de fato em trazer informação. Nós aqui do Varanda Futebol Debate, isso é algo do canal. Poderemos fazer aqui uma live com muito superchat, vai ser legal, nós daremos atenção ao superchat, porque, é claro, o cara tá pagando para ter a sua mensagem lida, mas se não tiver superchat, o nosso astral, a nossa forma de conduzir o programa é a mesma. Da mesma forma que o Varanda transmite jogos para 6, 7, 8 mil torcedores e o meu ânimo tá lá em cima, e se tiver uma audiência menor, eu também estou no mesmo astral, porque para mim, eu tenho um compromisso diário, o Thiago Jordão também, então para mim é aquele velho negócio, se tiver 1.000 pessoas, a minha vibe é a mesma, se tiver 10 mil pessoas, a minha vibe é a mesma. A audiência é muito legal, mas não é só a audiência que me move, né? O que me move é o prazer de falar do Santos Futebol Clube e o compromisso que nós temos diariamente de falar do Santos. Então, resumindo, eu adoro que você, amigo varandeiro, deixe o like. Mas se você não deixar, não tem problema. Seria bom que você deixasse o like para o canal, né? O superchat, quem pode contribuir, contribui. Quem não pode, não tem problema, não contribui. Mas eu não posso ficar todo momento aqui cobrando que o cara mande superchat, que o cara mande um Pix. Não, não é esse o intuito do canal. O intuito do canal é entreter. O intuito do canal é, de fato,
informar. E por isso nós estamos aqui, tá certo? Meu caro Thiago Jordão, olha, quem evoluiu muito nos últimos jogos foi o contestado João Schmidt. Isso é verdade. O João Schmidt, com o Juan Pablo Vojvoda, ganhou a posição de camisa 5 do Santos Futebol Clube e vem sendo titular, tendo inclusive a sua carga de minutos aumentada. Nesses 3 jogos no comando com o Juan Pablo Vojvoda, ele atuou por 200 minutos e teve ao todo 49 ações com bola, finalizou a gol uma vez, aumentou sua precisão dos passes de 80% para 86%, deu 3 passes que resultaram em finalizações nessas 3 partidas, recuperou ao todo 15 bolas e também evoluiu no quesito aéreo. Antes de Juan Pablo Vojvoda, seu aproveitamento era de 50% e agora é de 66% o João Schmidt. Jordão, eu tinha dito há um tempo atrás, você vai se lembrar, que eu nunca mais iria pedir o João Schmidt como titular do Santos. Você lembra disso? Lembro. E desde então, Jordão, eu aprendi, estou vacinado com o João Schmidt. Sabe por quê? Eu fui um dos caras que mais elogiei o Schmidt em 2024 na campanha do acesso. Até no começo de 2025, ele começa no banco de reservas pro Tomás Rincon. Você vai se lembrar, o Tomás Rincon começa a temporada como titular, acaba perdendo a titularidade ali na 6ª partida do Paulista para o João Schmidt. O Santos acaba até evoluindo com o Schmidt, sem o Tomás Rincon, e depois queda livre do João Schmidt. Eu acho o João Schmidt um jogador limitado, isso eu não abro mão mais de falar. Para mim, o João Schmidt é um jogador limitado, burocrático, às vezes até irritante. Agora, dentro da carência desse meio-campo do Santos, onde nós não temos o Tomás Rincon, gente, eu tenho um respeito enorme pelo Tomás Rincon, pela história dele no futebol mundial, mas é um jogador claramente que está inclinado para o término da sua carreira. O Tomás Rincon, naquela brincadeira que se faz, é um ex-jogador de futebol em atividade. Você não tem um outro jogador de meio campo. O Schmidt é um grande marcador? Não é um grande marcador. Mas dentro desses nomes que nós temos no elenco do Santos, é o que melhor marca, Jordão. E por isso ele consegue o seu espaço. Agora, eu vou com muita calma com o Schmidt, porque eu não me engano mais. Eu continuo achando o Schmidt burocrático. E acho que um time do tamanho do Santos precisa ter um meio-campista, mesmo que seja de contenção, mais completo, mais arrojado, que realmente pise na área, que chute para o gol. O Schmidt, por partida, recebe 3, 4, 5 bolas ali de fora da área, na frente do gol, frontal, e ele não chuta para o gol, Jordão. Para mim, é um meio-campista burocrático que realmente acrescenta pouco ao Santos. Volto a dizer, fez 2 bons jogos, mas eu não me empolgo com isso, não. Eu confesso que eu estou vacinado com relação ao João Schmidt, porque até mesmo no ano passado, Marcão, eu já tinha uma observação sobre ele de que talvez num nível de competitividade maior ele fosse ter dificuldades, porque o João Schmidt, no meu ponto de vista, o grande defeito dele é não saber jogar com as 2 pernas. Não tem problema nenhum o jogador ele ter ali a sua perna mais forte, claro, ali como predominante. A situação é que o João Schmidt ele joga no meio de campo e muitas vezes ele fica girando a bola somente com a perna esquerda. E ele tem que encontrar o passe sempre com a perna esquerda, ele só faz os mesmos tipos de jogadas, tomar as decisões. Ou seja, ele é um jogador fácil de ser marcado e é um atleta muito previsível quando recebe a bola. Além da questão dele não chutar para o gol. Nessas 3 partidas ele finalizou uma vez apenas, sendo justamente um rebote de fora da área. É pouco. Porque o João Schmidt ele pega muito rebote fora da área. Ele é um jogador que tem uma estatura boa também para brigar dentro da área, para quem sabe fazer um gol de cabeça, só que ele não aparece para fazer isso. Então, o João Schmidt eu entendo que eu faço até um parêntese com o João Basso. O João Basso, ele teve uma evolução, mas eu particularmente já estava vacinado do João Basso. Não caía no conto do Vigário com relação a ele. Com relação ao João Schmidt, também. Eu entendo que ele evoluiu com o Juan Pablo Vojvoda, teve uma carga de minutos aumentada, conseguiu melhorar os seus números dentro de campo, só que ainda assim eu vejo que é pouco e que ele pode evoluir ainda mais. O dia que o João Schmidt aprender a jogar com a perna direita, talvez eu mude de opinião com relação a ele.